vamos falar sobre After. Mas vamos discutir abertamente aqui sobre essa saga e principalmente sobre esse último filme que saiu, que se chama After para Sempre. O filme encerra a história da Tessa e do Hard, mas a gente sabe que tem rumores que pode ter uma continuação. Vamos falar também sobre isso. Vamos discutir também o porquê que a gente gosta desse tipo de filme e aqui sem vergonha e sem o hate que a gente sabe que ele tem, mas falando abertamente sobre seus problemas e sobre toda a ligação emocional que esse tipo de filme nos entrega. Seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e digo para vocês que sim, eu fui uma usuária dos livros de Anna Todd, né? Eu li a saga aí do Hard, contando essa história de amor, obsessão, ciúme, um relacionamento extremamente abusivo que não vinha apenas da parte dele, mas também da parte dela. É aquela coisa que eles falam no filme e até falam neste último. Eles são combustível e eles inflamam quando estão juntos, tanto para as coisas boas quanto para as coisas extremamente ruins. Eu já vou contar o que eu achei de After para Sempre, que vai trazer esse olhar, essa perspectiva do Hard, né? E também do seu passado, de algumas coisas que ele quer colocar em ordem, algumas coisas que ele está buscando se perdoar e pedir o perdão para, digamos, tentar seguir, assim como a Tessa diz para ele continuar, porque vimos no último filme que eles se separam. Como sempre, depois que ele resolve lançar o seu livro, né, publicar After sem a autorização dela. Então passam aí alguns anos, o sucesso do livro dele veio, só que agora está sendo pressionado a escrever o segundo. Para isso ele acaba, né, retornando ali ao seu passado, lembrando de coisas que ele fez e vai para Portugal tentar esse perdão através ali da Natalie, vivida pela maravilhosa Mimi, que vocês vão lembrar dela de Sex Education, da Netflix. Ela é uma das joias desse filme. Confesso para vocês que queria que ela tivesse um pouco mais dela, mas ela está ali apenas para ser essa pessoa que vai esclarecer algumas coisas que estavam óbvias, né? Que, tipo, cara, se tu respeita as pessoas, se tu respeita quem tu ama, tu precisa levar em consideração, você precisa perguntar, você precisa respeitar o espaço do outro, né? A intimidade, os desejos ou não desejos daquela pessoa. Coisa que ele sempre passou por cima na relação ali com a Tessa e que também aconteceu com a Natalie antes dele se envolver ali com esse caso amoroso que a gente acompanha desde o primeiro filme, que foi lançado lá em 2019, então já estamos aí no quinto, um filme por ano. Meu Deus, esses dois trabalharam, entende? Claro, são filmes rápidos de serem produzidos, gravados e finalizados para serem lançados, não exigem tanto trabalho na pós-produção, por isso que a gente teve aí um por ano. A gente vai ter realmente essa viagem, não uma viagem apenas física para outro país, ele sai de Londres e vai para Portugal passar um tempo, então a paisagem é lindíssima, disso a gente não nega, é o filme mais bonito da franquia, tem cenários lindíssimos em Lisboa, mas também é uma viagem ao interior deste homem e também dele tentar se encontrar, né? Como sempre. É o nosso menino, pobrezinho, ele só não tá perdido. Uhum. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas também que After nos faz enxergar. Mas no filme, basicamente, gente, acho que a coisa mais que eu quero falar é que ele teve um X orçamento, eles gastaram tudo para ir para Lisboa. Isso é bom, porque a locação realmente está bonita, não é CGI, não é pano verde para colocar o personagem naquelas locações. Está extremamente delicioso de assistir. Mas o dinheiro faltou para pagar para Tessa, para a atriz, para Josephine, porque ela tem 2 minutos de filme.
tá? Não quero estragar isso pra vocês, mas é uma coisa que a gente precisa conversar e debater o porquê que fizeram isso. Ai, Nath, se tu lê o livro, tu sabe que é a versão do Hard, de como ele era antes e como ele se transformou depois e tal. Ela é a protagonista, junto com ele. Entende? Eu não tô dizendo que a história não é sobre ele retornando ao seu passado, a gente descobrindo mais sobre ele, sobre algumas coisas que ele fez. Não é isso, e tudo bem, precisa, é legal. Eu gosto muito quando a versão vem do olhar masculino da história, né? Do outro, digamos assim. Mas a gente tem todos os filmes, a Tessa ali dividindo basicamente a tela com ele. Sabe, o tempo de tela. E aqui não, aqui é só ele. E quando ela está presente, a gente não tem o crescimento dela. É difícil a gente vivenciar o crescimento do Hard, né? É umas coisas que a gente tem que passar muito por cima para compreender, não, ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está amadurecendo. Mas a Tessa a gente nem isso tem, porque sabemos que ela é matura, sabemos que ela também tem grandes problemas a serem trabalhados dentro dela, mas a gente não sabe o que aconteceu com a Tessa durante esses anos, então fica um vácuo ali nessa história de crescimento, porque é isso, sabe? É quando os dois eles se reencontram nessa vida e eles descobrem serem almas gêmeas, e essa necessidade física e emocional que eles têm de estarem juntos. Mas também como eles crescendo intimamente, sabe? Como pessoas, amadurecendo. E a gente não tem essa parte da Tessa. Para mim, ainda é muito difícil imaginar o Hard como um homem feito, com um livro de sucesso, morando aonde ele bem entender, porque para mim ele ainda tem a maturidade de uma maçã. Mas o filme aqui, o novo, ele consegue lidar com algumas frases de efeito pra gente tentar caminhar junto com ele nessa maturidade. A Tessa não tem nada, eu não sei. Pra mim ela continua sendo a mesma menina do primeiro filme, com o mesmo jeito, o mesmo pensamento, as mesmas necessidades. Não evoluiu nada. Cara, se é o teu último filme que tu vai finalizar essa história de amor, tu precisa da história de amor entre os dois. Tu precisa colocar a perspectiva dessas duas pessoas que juntas escolhem viver uma vida. E não, e como sempre, é o Hard tomando as decisões. Como sempre, é a gente sendo guiado pelos impulsos, as vontades e os dramas dele, nunca dela. Então acaba que o filme se torna apenas bonito de ver, porque o Hard tá gostosíssimo, como sempre, mas aqui ele eleva o seu nível de gostosura, porque ele pega um sol, ok? Obrigada, Portugal, ele está bronzeado e lindíssimo, isso a gente não pode negar. E as cenas de paisagem. Fora isso, nada acrescenta. Além disso, tudo que foi gasto nessa parte do visual do filme em relação ao Hard foi menosprezado na parte da Tessa. Até porque o vestido que ela usa ali na parte final é bem feinho. Ela usa uma peruca bem no final também, que é horrível. Lace, hoje a gente encontra na Shopee, barato e de melhor qualidade. Olha, é um descaso o que fizeram com essa personagem. É um descaso. Eu acho que minha raiva em relação a isso. Aí agora, depois de desabafar com vocês e falar, o filme, ele passa muito tempo nessa viagem interna e externa do Hard por Portugal e gasta pouquíssimo. E gasta pouquíssimo pra gente ver a conclusão dessa história que a gente passou 5 anos sofrendo junto com eles. É terrível ver assim. Tá? Não tô dizendo, ai, mas o que importa é... Não, gente, não tem. Por mais que eu goste, por mais que eu tenha sentimentos em relação a essa história, não tem como defender algumas decisões. O que faz o filme ficar extremamente bobo e não tem daí como defender dos haters.
falando que o filme não tem qualidade, que o filme é bobo, que o filme é só um filme de mulherzinha. Aí a gente entra em toda a nossa discussão que a gente veio para fazer aqui. Desde que o mundo é mundo, ou pelo menos há muitos anos, aí a gente tem histórias voltadas para o público feminino. Livros, né? Vamos aqui, essa história escrita pela Anna Todd, ela vem de uma fanfic criada e publicada daí lá em 2013, que gerou um certo nível de fãs muito grande, que deu origem aí à possibilidade de ter os filmes, e os filmes que fizeram sucesso. Isso não é uma coisa que possa ser negada. Fez sucesso, não teria feito 5 filmes. Não teria, gente. Isso é uma questão de mercado, uma questão de dinheiro. Então, fez sucesso. Agradou as pessoas que foram para o cinema, que compraram os DVDs, que alugaram nas plataformas digitais. Fez. E a questão toda está na época em que foi publicado esse livro, tá? Em como ele surgiu, nas coisas que estavam acontecendo naquela época, e ele chega como um filme em um momento em que a gente está passando lindamente por uma transição de pensamento, de comportamento em relação a essas obras. Eu fui criada desde nova lendo romance Sabrina e Bianca, que era lido pela minha mãe, tia, sabe? Gente já mais velha, mulheres mais velhas, não só mulheres, mas eu estou falando aqui especificamente, né, de algo que eu conheço. E ali, esses romances de banca chamados, eles trazem exatamente essa história que a gente vê em After, que é um bad boy com uma mocinha apaixonada, encantada, e essa mocinha lutando para que ele mude, para que aquele relacionamento dê certo. Por quê? Porque a idealização do romance e de um amor, assim, nesses livros sempre foram colocados dessa maneira, onde a mulher tinha que conquistar a mudança daquele homem. Isso era o final feliz. Aquele homem que bebia, que estava com várias mulheres, que não queria um futuro, ele simplesmente mudava ali por conta daquele amor. Essa é a idealização do romance, do amor que a gente cresceu, que a minha versão cresceu, que a minha idade e mulheres mais velhas cresceram. E daí, esses filmes chegam para uma geração em que não é bem assim, gente. Vocês estão vendo que esses livros têm problema? Estão vendo que a gente está romantizando um relacionamento extremamente tóxico, não vindo apenas só dele, mas vindo também da personagem, da mulher na relação? Aí é que tá, isso é brilhante. E por que as pessoas não estão falando isso? Sabe, por que as pessoas não estão discutindo isso e estão só colocando hate? Não assista porque é um relacionamento tóxico. Muito romance que sai na Netflix hoje em dia, que sai na Amazon, é igual. E também, outro ponto, esses romances que saiu aí nos últimos anos, como até Belo Desastre, vem de obras que foram escritas ali no início, né, dos anos 2000, 2010, que trata desses relacionamentos abusivos, desses relacionamentos tóxicos, onde a personagem conseguia mudar a visão daquele bad boy. E daí vem para este momento que não é bem assim. A gente evoluiu, digamos, nesse quesito, nesse pensamento. A gente compreende melhor as questões femininas e tudo que está em volta da gente para compreender que romantizar esse tipo de coisa não está certo. E talvez os autores precisam mudar esse tipo de coisa. Eu sei que as meninas mais novas hoje não vão ter esse ideal de romance que a gente tem. Isso que eu li esse livro quando eu já tinha, muita idade, já era professora, tinha meu trabalho, meu dinheiro, já era casada há muitos anos. E mesmo assim, quando eu li os livros lá na época que foi lançado, eu não vi esse problema todo, sabe? Eu não polemizei tudo isso. Por quê? Porque eu me criei lendo o mesmo tipo de história, que são essas histórias de banca, onde a narrativa é a mesma. E daí vem esse filme e gera aquele desconforto, que é, de novo, tu esconder aquilo que tu gosta,
Que é tu colocar embaixo do pano, é tu ler escondido. Muitas vezes, muitas mulheres leram romance hot e ainda leem escondido. Assistem filmes de mulherzinha sem ninguém saber, porque todo mundo faz uma chacota. Ai, essa coisa é só putaria. E qual é o problema se é só putaria? Qual é o problema se é só putaria? Entende? E daí vem esse bando de coisa, esse bando de hate em cima disso, sem realmente discutir o que tem por trás. E sem realmente entender o porquê que a gente gosta desse tipo de filme, desse tipo de romance, desse tipo de putaria. Acredito que esse after vem para encerrar um ciclo. Eu falei que tem possibilidade de ter outros filmes, sim. Em 2021 saiu a notícia que teria, né, o filme baseado no passado do Hard, que foi esse que foi lançado agora, né? Eles mesclaram um pouco a história. Mas saiu também a questão de que teria 2 filmes falando sobre os filhos, né? Os filhos que a Tessa e o Hard tiveram nos livros. E daí eu acho que sim, talvez esses filmes, com esses filhos, esses romances, eles vão ter uma outra visão. Vai ser um outro tipo de romance. Para o público e para o pensamento e para a maturidade que a gente tem hoje. E não estou falando maturidade de idade, eu estou falando de compreensão do que é ter um relacionamento saudável em relação a um relacionamento tóxico. E como se tu falar sobre um relacionamento tóxico, como ele deve ser trabalhado numa produção. Tá? Não é dizer, não pode ter relacionamentos tóxicos na produção, porque é errado incentivar isso. Gente, na vida tem. Por que uma produção cinematográfica, porque uma série não vai ter? A questão toda é como ela vai atingir, como ela vai repercutir, como ela vai ser conversada, discutida. Só que after as pessoas esqueceram de fazer isso. Esqueceram de discutir questões sobre isso, sobre relacionamentos tóxicos, o quanto as mulheres sofrem, o quanto as mulheres estão à mercê de estarem naquelas relações, para apontar e julgar o filme, dizendo que ele é de baixa qualidade, que ele só tem sexo, que ele não serve para nada. Por que tu tá vendo isso e não tá vendo, sei lá, um filme do Oscar? Você viu After, viu toda a saga ou não viu e ficou aí só nessa coisa da polêmica? Me conte aqui o que você acha, né? Vamos discutir. Tem muita coisa que eu poderia falar, muita coisa que a gente pode falar, mas senão esse vídeo vai ter 1 hora e não dá, né? A paciência das pessoas não tem para 1 hora. Mas eu acho que eu consegui colocar um pouco aqui para vocês o meu pensamento, sem realmente, tipo, olha, é assim, tá? Se não for assim que tu tá pensando, tá errado. Não. Tem vários tipos, várias maneiras de ver after, várias maneiras de discutir. O importante é discutir, mas estar aberta para a discussão dos outros. Tá bom? Então me conte que se você for ver, After para Sempre chegou nos cinemas. Não tem cena pós-crédito, mas finaliza a história desse casal, sim. Beijos e até a próxima.